Boa tarde, pessoal. Como o Fernando falou, eu me chamo Eduardo e sou calouro dele na faculdade, então eu conheço ele já há uns 15 anos quase. Ele sempre foi desse tamanho. Não cresceu de lá para cá, mas foi um prazer receber o convite e estar aqui e preparar essa apresentação e falar um pouco sobre o meu trabalho e sobre um tema que eu penso ser muito importante para o nosso mundo, né? E também para a nossa realidade de Ribeirão, região, Estado de São Paulo, Brasil, e vocês vão entender o porquê. Então, eu trabalho com mudanças climáticas já desde 2005, né? Trabalhando com dióxido de carbono, que é o CO2, e seus efeitos sobre as plantas, né? Como é que as plantas reagem a esse fator externo, em termos de crescimento, fisiologia, e etc. Então, a gente vai dar uma olhada. Quero que vocês fiquem à vontade para levantar a mão, perguntar se vocês quiserem. E vamos fazer um bate-papo legal. Queria, então, agradecer a FAPESP, que é uma agência de pesquisa do governo do estado, e que eles financiam nossa pesquisa. Sem dinheiro a gente não consegue trabalhar. Ao Departamento de Biologia da Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras, aqui da USP, e ao meu chefe, o Carlos Alberto, pela oportunidade de trabalhar no laboratório dele. E agradecer, mais uma vez, ao convite do pessoal da Casa da Ciência, ao Fernando, para poder dar uma palestra aqui para vocês. Então, eu vou falar de mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? Alguém tem uma ideia, assim, rapidamente, para falar? São quando um ecossistema muda constantemente, de acordo com a ação do homem. Pode ser. A gente vai chegar lá, e aí eu vou falar. Alguém mais tem alguma ideia? E alguma ideia do que é o clima? O clima é igual ao tempo? Por exemplo, previsão do tempo para hoje à tarde é igual à previsão do clima? E qual a diferença entre tempo e clima, então? Assim, se o eixo da Terra tiver mais pra cá e a gente tiver tipo no Brasil, aí o eixo que o Brasil, a parte que o Brasil fica vai estar tipo mais quente por causa que o eixo está localizado em uma parte que recebe mais sol. É tipo isso, o clima? Isso influencia bastante o clima, mas não é exatamente o clima. Mas você está no caminho certo. Então, vou falar assim, uma pequena diferença. O tempo é o que acontece com as variáveis climáticas hoje, num determinado espaço de tempo e num determinado lugar. Já o clima é muito maior. O clima é como se você pegasse o tempo e estendesse num padrão durante inúmeros anos, décadas, talvez séculos. Então, a diferença entre tempo é que é um meteorologista que vai prever o tempo. Então, ele vai falar se vai chover hoje à tarde, qual a temperatura hoje, qual é a previsão de chuva para amanhã. Já o clima é um climatologista que trabalha. Então, esse climatologista ele pega os padrões da meteorologia e consegue estender e falar assim, o Brasil é um país mais quente porque ele está nesse lugar e predominantemente tem mais calor, mais incidência dos raios solares, mais chuva na região equatorial. E aí, as estações do ano variam de acordo com o eixo da Terra e de acordo com a posição de cada lugar. Então, tem uma pequena diferença entre clima e tempo, e a gente vai falar mais de clima, por enquanto. Quais são as variáveis climáticas? Quem sabe me dizer algumas? Massas de ar, o que mais? Não, erosão da terra, não. O que mais? Mas a erosão da terra, ela entra depois. Eu vou falar a diferença entre causa e consequência. Correntes marítimas. A própria temperatura do planeta. Padrões de precipitação, de chuva em um lugar e outro. Umidade do ar. Então, essas são variáveis climáticas.
a quantidade de gás carbônico na atmosfera é uma variável climática? Sim ou não? Sim ou não? Então, na verdade não. Na verdade, ela está na nossa atmosfera e ela entraria no fator causa de mudança climática. Então, o gás carbônico, ele é um dos responsáveis pelas mudanças nos padrões do clima no nosso planeta. E aí as consequências é que são as variáveis climáticas. Então, o gás carbônico, ele afeta a temperatura, a precipitação, as correntes marinhas. Então, nas correntes marinhas, por exemplo, a gente tem diferentes temperaturas, e aí vocês provavelmente ouviram falar de El Niño e Laninha. Então, o El Niño, esse ano, a previsão é de que o El Niño seja o mais forte de todos os tempos. Provavelmente esse verão vai ser, então, também um dos mais quentes de todos os tempos. E o El Niño nada mais é do que o aumento da temperatura da água do Oceano Pacífico na região do Equador. Tá? E aí, o que essas variáveis podem fazer no meio ambiente? Se tiver muito quente, por exemplo, uma região pode ficar sem cobertura vegetal. E aí, sem a cobertura vegetal, a gente pode ter uma precipitação que vai levar à erosão da terra, como foi dito aqui. Então, existe essa diferença entre causas e consequências do clima nos ecossistemas, no meio ambiente que a gente vive como um todo. Então, o clima, ele por ter padrões muito amplos e por durar muito tempo, o clima, ele na verdade, ele moldou os ecossistemas. Como isso? De novo, se um lugar chove muito e tem uma temperatura agradável ou uma temperatura que permita, esse lugar vai ter mais floresta, esse lugar vai ter mais verde, vai ter mais vida, mais animais. Se for um lugar muito frio, ele também vai mudar o ecossistema, vai ser um ecossistema mais gelado. A gente vai encontrar espécies vegetais e animais mais adaptadas ao frio. Então, o clima ele é responsável por desenhar os ecossistemas na forma como a gente vê. E também, na verdade, o clima moldou a nossa civilização. Né? O ser humano só pôde se estabelecer em alguns lugares e começar a agricultura, e começar o desenvolvimento de cidades. E hoje em dia a gente procura se instalar sempre em lugares onde o clima permite. Então, no caso, políticos, religiosos, na época do Egito Antigo, das civilizações mais antigas da Mesopotâmia, tanto políticos como religiosos, eles utilizavam o que eles já sabiam do clima para manter o poder, para manter o povo sob controle de certa forma. Que assim eles diziam que estavam prevendo alguma coisa, quando na verdade eles já sabiam os padrões climáticos da região. E da mesma forma, o clima acabou com diversas, se não a maioria das civilizações antigas que a gente conhece. Então, os sumérios, por exemplo, foram um povo que criaram a escrita, basicamente, com a escrita cuneiforme. Eles se estabeleceram entre os rios Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia. Eles tinham cidades muito grandes, tinham um sistema de agricultura muito desenvolvido, mas depois de uma seca de mais de 200 anos, essa civilização basicamente desapareceu, se enfraqueceu e foi invadida por outros povos e acabou. E os maias também, no México, sofreram com as mudanças climáticas e começaram a perder a sua agricultura, a sua produção de alimento, e assim o povo em si se enfraqueceu, permitindo a invasão de outros povos. O efeito estufa, então. O efeito estufa é bom ou é ruim? Depende do ponto de vista? Depende da intensidade, do ponto de vista? Concordo. Então, assim, o efeito estufa, na verdade, ele é bom. Se ele for muito intenso, ele é ruim. Tá? Então, o efeito estufa é uma coisa que acontece naturalmente no nosso planeta. E se não fosse assim, o nosso planeta seria muito frio.
tá? Porque, como vocês conseguem ver, né, nesse esquema, os raios solares chegariam no planeta, tá? E seriam refletidos pela superfície do planeta e grande parte ia escapar para o espaço e o nosso planeta ia ser muito frio, né? Existem alguns cálculos que dizem que a temperatura média do nosso planeta seria menos 80 graus centígrados. Então, não teria, basicamente, vida como a gente conhece. Algumas formas de vida iam ter, mas não do jeito que a gente conhece, sem dúvida. Então, o efeito estufa, o que ele é? A nossa atmosfera, ela possui uma camada composta por diversos gases, conhecidos como gases estufa, e esses gases conseguem aprisionar uma parte da radiação que volta da superfície do planeta, fica aprisionada por esses gases e volta. Então ele funciona como uma estufa, uma casa de vegetação, onde você pode plantar verdura. Tá? Então o efeito estufa, ele na verdade, ele é bom. E o efeito estufa e as mudanças climáticas, eles têm, ao longo do tempo, incentivado, né, o conhecimento científico. Os cientistas procuram estudar e têm desenvolvido diversas teorias e diversas aplicações para diversas áreas, né, a partir do interesse em conhecer o clima e em conhecer o nosso planeta. Então, esse cara, o Fourier, era um matemático, médico, farmacêutico, desses malucos que são de tudo um pouco. E ele foi o cara que desenvolveu o termo efeito estufa. Tá? Esse Fourier, ele foi o que pela primeira vez disse que o planeta Terra era como uma estufa. Um outro exemplo é o John Tyndall. Esse cara, em 1854, desenvolveu um aparelho que chama espectrofotômetro, né? Então, já daquela época, esse cara conseguia saber quais gases estavam presentes na atmosfera e o que é que eles tinham capacidade de fazer, como, por exemplo, aprisionar a radiação infravermelha. Depois, um químico, o Arrhenius, que vocês devem conhecer o nome, pelo menos, e conhecer que ele foi o cara que descobriu que pela passagem dentro de um líquido havia passagem de corrente elétrica. Então ele foi o cara que descreveu a teoria da dissociação dos átomos, criando íons e partículas e etc. Tá, então esse cara já em 1896, já há 120 anos atrás, esse cara já falava que existia o risco do planeta se aquecer pela queima do gás carbônico. Então, coisa que hoje a gente ainda está tentando convencer as pessoas de que é verdade. Esse cara, há 120 anos atrás, ele já dizia. Então, aqui eu trouxe uns gráficos que mostram o gás carbônico em cima e o metano embaixo. E aqui mostra a concentração desses gases na atmosfera. Esse verde, essa linha verde que vocês podem ver em cima e embaixo, ela, na verdade, eles não mediram a concentração de gases na atmosfera. Né? Eles mediram a concentração dos gases a partir de bolhas de ar que ficavam presas no gelo daquela época. Então, a gente consegue saber qual é a concentração de gás de qualquer época do nosso planeta somente retirando as bolhas de ar que ficaram presas no gelo de muitos anos atrás. A partir de 1950, mais ou menos, o gás carbônico começou a ser medido. Tá? Tem um climatologista famoso chamado David Keeling, e ele trabalhava no Havaí, e aí todo dia ele ia lá numa montanha perto de um vulcão e media a concentração de CO2. E até hoje eles medem todo dia a concentração. E a gente pode ver que realmente a concentração está subindo. Isso não é nenhum segredo. A mesma coisa o metano, que é o CH4, que é o monóxido de carbono, também tem aumentado, embora parece que não está subindo mais, mas ainda está aumentando. E ele não só tem a capacidade de aprisionar calor,
né, de ser um gás de efeito estufa, como ele tem a capacidade mais de 200 vezes maior do que o CO2 de aprisionar o calor. Então, dependendo do gás, também tem uma diferença muito grande na capacidade de aprisionamento de calor. Queria fazer uma pergunta para os alunos. Que unidade de medida estão porque quando a gente vê o gráfico, a gente pode pensar que é muita. Qual que é a quantidade, né? O que é ppm, o que é ppb? Vocês já ouviram falar? Não. Porque assim, olhando o gráfico, será que é muito gás carbônico? Será que é muito metano? Que escala que ele está dizendo? Qual unidade que ele trabalha nesse gráfico? Quem sabe o que é ppb ou ppm? Eu já ouvi falar bastante de ppm, que é partes por milhão, mas ppb a gente quase nunca usou na escola. Mas eu acho que é partes por bilhão, eu não tenho certeza. Isso, partes por bilhão. Então, assim, parece que é muita coisa, né? A gente está vendo um gráfico indo de 250, 300, 400, e o gráfico de baixo indo de 600 para menos 600, 0, 400, 800. O que é a partes por milhão? Na verdade, se a gente for converter em porcentagem, é 0,00 alguma coisa por cento. E o partes por bilhão é 0,000 alguma coisa por cento. Então, é uma concentração muito baixa, né? O gás carbônico, por exemplo, na nossa atmosfera, a concentração dele hoje gira em torno de 400 partes por milhão, o que dá 0,004%. É realmente muito pouco. Ainda assim, ele tem uma capacidade enorme de causar tudo isso que a gente está vendo. E aqui tem os principais gases de efeito estufa, né? E o quanto eles são liberados na nossa atmosfera. Tá? O dióxido de carbono, 57%, principalmente de queima de combustível, tá? Sendo combustível por carro, ônibus, navio, avião ou indústria para produzir energia, para produzir qualquer outra coisa. Uma parte do dióxido de carbono é liberada pela queima de floresta, tá? E como a gente também conhece como mudança do uso da terra. Metano e óxido nitroso, que é liberado imensamente em ecossistemas de agricultura. Então, quando a gente joga fertilizante demais, porque precisa jogar fertilizante demais, às vezes, o solo, as bactérias do solo liberam óxido nitroso em grandes quantidades. E aí, o óxido nitroso tem uma capacidade 300 vezes maior do que o gás carbônico de aprisionar calor. E aí a gente tem os principais setores da economia que liberam efeito estufa. Alguém consegue chutar assim um dos setores que produz gás estufa? Acho que é siderúrgico e automobilístico. Oh, muito bem. Mas tem mais. Então, transporte, como um todo, indústria, e aí entra siderurgia e qualquer outro tipo de indústria, que elas consomem muita energia, produção de alumínio. Então, cada latinha de refrigerante que você bebe, você gastou muita energia e provavelmente liberou muito gás de efeito estufa. No Brasil, nem tanto, porque grande parte da nossa energia é produzida por hidroeletricidade, então ela não queima combustível para liberar energia. Mas em qualquer outro lugar, se esse refrigerante for importado, você gastou, provavelmente. A agricultura libera muito gás de efeito estufa. Tá? Não só, por exemplo, um trator funcionando para limpar, para colher, para plantar, como o fato de você remover a terra, você está liberando o carbono que estava estocado, e aí esse carbono escapa para a atmosfera. O desmatamento, que em geral queima a floresta, derruba e libera energia, libera gás de efeito estufa, perdão. O lixo e esgoto também produz os gases de efeito estufa, produz metano. E imóveis, em geral, as casas produzem bastante gás de efeito estufa. E aí temos os principais países que produzem efeito estufa. Quem tem um palpite? Estados Unidos, China,
Japão. Tá todo mundo certo. A gente tem principalmente a China, hoje é o principal emissor de gás de efeito estufa. Em segundo lugar, Estados Unidos. Depois temos Índia, Japão, Rússia, Canadá. A Europa, como um todo, cerca de 13%. E todo o resto, pensa do México para baixo, toda a América do Sul, toda a África, a gente produz somente 28%, que é quase o mesmo tanto que a China. Então, é uma diferença muito grande. Mas o que é que acontece, então? O gás de efeito estufa está sendo liberado. O gás carbônico está sendo liberado pela queima de combustível fóssil, pela mudança do uso da terra. E para onde que vai parar? Onde que o gás carbônico termina? Ele termina no que a gente chama de dreno, que são essas entidades capazes de aprisionar o gás carbônico. E o que são esses drenos? Exemplos de drenos, então. Oceano, atmosfera, o solo, as florestas, né, a biosfera como um todo. Mas o problema aqui é que o gás carbônico ele se acumula de forma diferente nos diferentes drenos. Então a gente vê, por exemplo, que na atmosfera ele está aumentando, né? A gente tem o aumento da emissão, o tempo e o aumento, e aqui a gente tem o acúmulo na atmosfera, a gente tem o acúmulo no solo, que existe uma grande variação e uma pequena tendência de aumentar, e o acúmulo nos oceanos. Tá? Então, desses três, 2 deles sofrem muito mais. Um deles é o oceano e o outro é a atmosfera. Isso por quê? Porque o solo, quando ele começa a aprisionar o gás carbônico, ele aumenta a fisiologia das bactérias que terminam por liberar esse gás carbônico no final. Consomem matéria orgânica e liberam. Então, o solo aprisiona, mas também ele libera. Então, o solo em si não sofre tanto, não se acumula tanto gás carbônico. E aí, boa parte desse gás carbônico que estava na atmosfera, entrou no solo, ele volta para a atmosfera. Por isso a atmosfera tem um acúmulo muito maior. E os oceanos também, eles passam a acumular porque grande parte do gás ele se dissolve na água dos oceanos, e aí isso aumenta a acidez dos oceanos, complica a vida dos corais, dos animais. Quando o gás carbônico vai para o oceano, ele se transforma em líquido? Ele mais ou menos se transforma em líquido. O que acontece é que ele se dissolve na água. Tá? Ele, diferentemente de um gás que ele não reage com a água, é isso que eu queria dizer. Então ele não se transforma em líquido em si. Tá? Ele não reage com a água e não vira água mais o carbono alguma coisa. Esse carbono ele se dissolve na água e ali ele fica. É como se fosse o açúcar. O sal, por exemplo, o sal se dissolve e dissocia na água. Viram 2 moléculas diferentes. O açúcar não, o açúcar fica ali. A água fica doce, mas o açúcar fica inteiro. Então o gás carbônico também fica inteiro. Tá? Ele se aprisiona e aí se o oceano esquentar demais, ele libera o gás de volta. Tá? É a mesma coisa do oxigênio num aquário. Você mexe a água do aquário para oxigenar a água. Você não está fazendo mais água só porque está entrando mais oxigênio. Só que você está dissolvendo esse gás no líquido. Certo? Refrigerante, mesma coisa. O gás está lá no refrigerante. Fica a bolinha. Você consegue ver o gás. Ele está dissolvido, mas você vê as bolinhas. Então aqui a gente tem um gráfico de total de emissão e o acúmulo na atmosfera é basicamente o gráfico anterior, só que ele foi unido aqui. E a gente consegue ver claramente que a causa do acúmulo de gás carbônico é a emissão de gás carbônico. Se a gente não tivesse liberando gás, esse gás não estaria sendo acumulado na atmosfera. E aqui a gente tem um gráfico que mostra a temperatura média da superfície do planeta, que desde 1880, já há 135 anos, a temperatura está aumentando no planeta. E esse aumento da temperatura, se a gente juntar os 2 gráficos, como eu fiz bem por cima, a gente consegue ver que lá no fundo,
quase apagado a emissão de CO2, o acúmulo de CO2 na atmosfera e o aumento da temperatura. Então, são coisas que andam junto. E é difícil a gente falar que o aumento da temperatura não é a liberação de efeito estufa. E assim, os climatologistas, eles usam todos os dados de todas essas épocas e colocam em modelos de computador, tá? Em modelos matemáticos no computador, e eles conseguem mostrar e fazer gráficos como esse aqui, em que, assim, se não tivéssemos nenhuma intervenção humana, se não estivéssemos liberando tanto gás carbônico, a temperatura do planeta estaria nessa linha azul. Se fosse apenas as forças naturais, como muitos falam, como mudança no eixo da Terra, como diferença na radiação solar, idades mais quentes ou frias, glaciações. Então, essa aqui seria a temperatura que a gente estaria hoje, só que esse gráfico aqui é em Fahrenheit, não em Celsius, então dá mais ou menos o que a gente está aqui hoje, mas tem uma diferença. Em pink aqui, em roxo, clarinho, seria o gráfico produzido a partir das intervenções humanas. Então, seriam as forças naturais, mais toda a influência do ser humano sobre o clima. A temperatura estaria nesse roxo aqui. E, coincidentemente, essa linha preta é o que é a realidade. Então, é mais um exemplo que mostra claramente como o efeito das ações humanas sobre o clima está esquentando o planeta. Então, a gente tem na verdade, opções, né? E a gente deveria estar optando por essas opções para reduzir a emissão de gases no nosso planeta. Tá? Como que a gente consegue reduzir a emissão de gás? Várias são os exemplos que a gente vê todo dia. Diminuir o consumo. As coisas que a gente compra. Tudo que a gente compra foi muita energia para produzir e muitas vezes a gente compra sem precisar, joga fora. E aí a gente está complicando o planeta. Comprar carros mais eficientes, que utilizem menos combustível, que liberem menos gás de efeito estufa. Andar de transporte público, andar de bicicleta. Todas essas são medidas que cada um podia estar fazendo tranquilamente e já estaria fazendo sua parte para reduzir os gases de efeito estufa. A segunda coisa é que a gente deveria entender muito bem o ciclo do carbono. Entender de onde que vem, para onde que vai o carbono. Então, é um investimento em ciência. E acho que esse aqui é um espaço muito legal para isso. Né? Estamos todos falando sobre o carbono, de onde vem, para onde vai, entendendo o ciclo. Se vocês entenderem um pouquinho, já vai ser melhor do que estava antes, sem entender o que vocês entenderam aqui. Então, acho que aqui falar mais uma vez o grande trabalho da Casa da Ciência, esse pessoal que ajuda em cada coisa que a gente faz. E aí, a segunda parte seria otimizar o sequestro de carbono, que já que a gente está liberando carbono, o que a gente pode fazer para aprisionar esse carbono de volta? Tem jeito? Não tem? Como que a gente pode fazer isso? Então, aqui é um esquema representativo, bem por cima, só de onde o carbono vem. Então, ele vem de reservas geológicas, petróleo, gás natural. Eles são liberados, são bombeados, tanto em terra quanto em plataformas no oceano. E aí são transportados para os grandes centros, cidades, indústrias. Aqui esse carbono ele é liberado. Né? Então, você queima esse combustível, que é um hidrocarboneto, basicamente carbono, hidrogênio e oxigênio. E aí você produz energia, libera vapor de água um pouco e libera bastante gás carbônico na atmosfera. Essas são as reações. Só que tem jeito de aprisionar de volta, né? Então o próprio oceano, ele é como a gente falou, ele é um dreno. O solo é um dreno, né? Ele consegue aprisionar de volta. E os ecossistemas vegetais são outro tipo de dreno. As florestas, as pastagens, elas realizam fotossíntese, elas vão capturar esse carbono. Então o ciclo do carbono como um todo, ele precisa ser muito bem entendido para a gente tentar dizer exatamente em qual lugar a gente pode mudar um pouquinho para fazer
uma coisa melhor. Então, otimizar o sequestro de carbono. Né? Uma vez que a gente entendeu as etapas prévias e pós-liberação de gás carbônico, os seus efeitos em cada um dos componentes do ciclo, né, a gente pode caminhar. E aí a gente tem o sequestro direto de carbono, que a gente usa o processo físico-químico industrial, e captura esse carbono e devolve de volta para esses reservatórios. Tá? E aí a gente tem o sequestro indireto, que ao invés de ativamente ir lá, gastar dinheiro, montar um equipamento que consiga fazer uma reação química, a gente utiliza organismos vivos, que são as plantas ou algas, cianobactérias, para aprisionar esse carbono para a gente. Então, o sequestro direto, né, a gente faz o bombeamento do CO2 e ele vai ser armazenado ou no fundo do mar, e aí quanto mais fria a água e mais profunda, maior a capacidade de aprisionar o gás carbônico. Você consegue pegar esse gás e bombear muito, muito fundo e muito frio, você consegue manter esse gás aprisionado por mais tempo lá, sem que ele volte para a atmosfera num período curto e cause os efeitos que a gente vê. E o outro seria aprisionar de volta entre as rochas sedimentares. Um poço de petróleo, ele não é um espaço vazio, né? Como às vezes vocês imaginam uma bolha debaixo da superfície do planeta, em que lá está cheio de petróleo e eles bombeiam. Um poço de petróleo, na verdade, é uma esponja. Então é como se a rocha fosse uma esponja. Ela não tem espaços gigantes, ela tem poros muito pequenos. Só que é muita rocha. Então, assim como uma esponja consegue reter água, essa esponja retém o líquido, ou o petróleo. Também retém o gás. E aí uma forma seria bombear de volta esse gás. E isso, na verdade, tem uma vantagem muito grande, porque se você continua bombeando, tirando o petróleo dessa rocha, o petróleo vai diminuindo, vai ficando cada vez mais profundo, cada vez mais difícil de extrair. Se você joga ar dentro dessa região, você consegue aumentar a pressão e o petróleo vai sair mais fácil. Só que demora um pouquinho, porque precisa de um pouquinho de tecnologia para extrair esse CO2. Porque tem duas opções, né, para pegar esse CO2. Uma é a pré-combustão e outra é pós-combustão. Na pré-combustão, é assim, eles pegam o combustível, né, esse hidrocarboneto, petróleo ou gasolina que vai ser queimada para a indústria, e aí promove uma reação química e aí vai liberar hidrogênio e libera o gás carbônico. Aí fica fácil, ao invés de queimar o combustível todo, eles queimam só o hidrogênio, que produz bastante energia, e aprisiona o CO2. Então, esse aqui é um esquema rápido, mas você colocaria esse combustível aqui, vai botar numa câmara que existe a reação, libera o hidrogênio para cima, captura o CO2 para baixo, comprime e estoca. Você só precisa realmente dos equipamentos, e isso a gente já consegue fazer. E o segundo é o pós-combustão. Como que a gente faria isso? Ao invés de queimar esse combustível com ar normal, a gente queimaria com oxigênio puro. Tá? E aí, com isso, ia sair água e o CO2, simplesmente, que é muito mais fácil capturar se ele foi liberado a partir de uma reação dessas, que é muito eficiente. O problema disso aqui é conseguir o oxigênio puro, que é caríssimo e difícil de estocar. E imagina, para você queimar bilhões de litros de combustível, você precisaria de tanques e tanques de oxigênio. Então, é muito mais difícil. No entanto, já tem empresas no mundo fazendo isso. São na Noruega e em vários outros países do Atlântico Norte. Eles já estão fazendo isso. Então, na verdade, são três exemplos de aprisionamento de CO2 pré-combustão. Tá? Então, eles reagem o combustível antes e queimam o hidrogênio. São todos lugares de produção de eletricidade. Reino Unido e Canadá. Então, já existe exemplo de gente fazendo isso. E aí a gente entra na parte do sequestro indireto, que é fotossíntese. E aí
e vou perguntar. Quando a gente joga luz, tem água e tem CO2, a gente faz a fotossíntese. Produz o quê? O que sai lá? Oxigênio. O que mais? Açúcares, carboidratos, sacarose. Tá? Se a gente mudar o ambiente em volta das plantas, aumentar a concentração de CO2, a gente vai mexer do lado de cada equação ou mexer do lado de lá? Ou mexer dos dois lados? Eu acho que vai ser o carboidrato, porque com a variação não vai variar a soma. Não, vai variar a soma só, mas não a produção. Isso. O que vai acontecer é que vai entrar mais gás carbônico desse lado da reação, e aí a planta vai fazer mais fotossíntese e vai produzir mais carboidrato. Tá? Uma planta, em geral, a planta vai crescer mais, vai produzir mais. Se a gente estiver falando de agricultura, a gente vai falando de milho, arroz, trigo, feijão, vai produzir mais semente. Né? Então, os fatores realmente que estão sendo afetados: a produção de carboidrato, produção agrícola, fotossíntese. Um outro efeito do gás carbônico. Deixa eu mostrar isso. Aqui tem a fotossíntese. A gente tem um exemplo de uma curva de fotossíntese que a gente chama. Tá? Isso aqui vocês já devem ter visto no livro. Quando você mexe na luz, você altera a fotossíntese até que chega um ponto de luz em que a fotossíntese não aumenta mais. Pode jogar mais luz do sol, que não faz diferença. A planta continua fazendo fotossíntese do mesmo tanto. Só que se a planta está crescendo num ambiente em que a concentração de CO2 é natural, igual a gente tem hoje, a taxa de fotossíntese é uma. Então, a fotossíntese aumenta quando você aumenta a luz, e aí, depois de um certo ponto, ela se estabiliza. Tá? É o ponto que a gente chama de saturação de luz. Se você fica bombeando gás carbônico nessas plantas, ao redor delas, elas começam a absorver gás carbônico, aumenta a taxa de fotossíntese, e é isso que a gente vê. A fotossíntese continua por mais tempo, e aí ela tem taxas mais altas. Tá? Então, a mudança climática faz bem para as plantas? Acho que depende. Por exemplo, um cacto, se ele começasse a receber bastante água, não ia ser muito benéfico para ele, porque ele ia ia se afogar, porque ele é propenso a menos água. Então, isso poderia variar do ecossistema onde ele está localizado e como que ele vive, né? Isso, muito bem, muito bem. Então, na verdade, depende de quais variáveis a gente está falando, porque também, o gás carbônico é muito bom. Aumentar o gás carbônico, as plantas vão crescer mais rápido, mais fortes. Mas e se você aumentar demais a temperatura? A planta vai secar, vai morrer. Se você tiver muita água não é bom para as plantas, elas precisam de oxigênio na raiz. Ou então pouca água então é pior ainda. E se a gente combinar, então, falta de água com temperaturas muito altas? As plantas vão morrer muito rápido. Mesmo com o gás carbônico sendo bom, sendo positivo. Né? Então, realmente, depende do ambiente em que elas crescem. Você falou de cactos, você sabe como é que o cactus sobrevive rapidamente, assim falando? As plantas fazem fotossíntese normalmente durante o dia, porque elas precisam da luz, certo? Mas e o cactus? O cactus, durante o dia, ele não tem água. Né? Durante o dia, ele não consegue manter o estômago aberto, que é o lugar por onde o gás entra, o CO2 entra para ele fazer fotossíntese. Então ele fica fechado, ele fica conservando aquela água, mas ele faz fotossíntese durante o dia. Mas o que acontece? Enquanto de noite todas as plantas praticamente diminuem bastante a abertura de estômago e não entra gás carbônico, o cacto é o contrário. De noite ele fica todo aberto, o gás carbônico entra de noite, aí ele acumula água e gás carbônico para conseguir fazer fotossíntese de dia. Então, por isso que ele consegue sobreviver a ecossistemas muito secos, porque não desidrata durante o dia. Né? Então, assim, a gente tem as principais, um gráfico mostrando as principais respostas ao aumento do CO2. Numa concentração atual de CO2, a quantidade de CO2 que entra é normal. Então,
Então a fotossíntese se mantém como a gente conhece. A produção de O2 e de açúcares se mantém normal. E a planta libera muita água, muito vapor de água. A planta transpira demais. Mas, quando a gente aumenta a concentração de CO2, e aqui o 700 é uma previsão para daqui ainda uns 50 anos que a gente chegue lá, essas plantas vão crescer mais rápido, vão liberar a mesma quantidade de O2, basicamente, porque elas precisam usar um pouco. Só que elas vão liberar menos água, porque elas conseguem fechar os estômatos. As plantas transpiram menos quando você aumenta o gás carbônico. Tá? Então, você imagina um lugar igual a floresta amazônica, que tem muita planta e as plantas transpiram bastante. E aí essa transpiração vai para a atmosfera. E aí lá condensa, chove muito. Você imagina com muito gás carbônico essas plantas transpirando menos. E cada vez menos. Então, menos água vai ser liberada, menos vai chover. E esse pode ser um ciclo que pode acabar com a floresta amazônica em alguns séculos. Simplesmente porque você aumenta o CO2. Você não precisa pôr fogo, não precisa fazer nada. Simplesmente para aumentar o gás carbônico, a gente pode causar um efeito cascata que vai acabar com a floresta amazônica e outros ecossistemas de floresta. Então, a gente tem não só falando de plantas específicas, mas de diversos ecossistemas. As florestas, acho que são um exemplo mais emblemático, mas a gente pode falar de cerrado, a gente pode falar de savanas muito grandes, em que tem o capim, e esse capim também é uma forma de aprisionar carbono. As florestas, elas aprisionam carbono acima do solo, tronco, galhos, e abaixo do solo, raízes. As raízes secretam mucos, secretam substâncias, as raízes acabam morrendo, uma parte, e esse carbono fica no solo. Só que ela também é fonte de CO2 e de outros gases quando ela é destruída, quando ela é queimada. Então a floresta ela tem um papel muito importante na manutenção da concentração de CO2. E aí ela não só pode provocar a mudança climática, como ela sofre um efeito das mudanças climáticas. Então você consegue enxergar e ver o status dessa floresta, se ela é uma floresta saudável, de acordo com a capacidade de CO2 que ela está absorvendo e de acordo com a temperatura e as precipitações do local, essa floresta vai responder positiva ou negativamente. Ela não deixa de ser uma fonte de biocombustível. Tá? Não estou aqui promovendo a queima e destruição das florestas, mas se você queimar lenha vinda de uma floresta, você basicamente está só devolvendo o carbono que ela mesma já tinha capturado. Enquanto se você estiver queimando um combustível fóssil para fazer o mesmo fogo, o mesmo calor, você está liberando um CO2 que antes estava aprisionado. Né? Então, existe uma diferença e as florestas são uma fonte de biocombustível por isso. Além de ser uma sequestradora de carbono como um todo. Então, é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, casas construídas de madeira. É uma forma de, basicamente, aprisionar eternamente esse carbono que estava lá na árvore e que vira uma casa, que vira uma ponte. Esse carbono nunca vai escapar dali quando ele vira algo assim. Você faz uma mesa, o carbono está aqui e não vai sair daqui. E isso pode ser muito interessante. Principalmente se, depois que você retirar essa árvore para fazer alguma coisa, você plantar uma nova árvore. Né? Porque... Pois não. Eduardo, então no caso, tem a questão do petróleo, né, que você disse que a variável tempo que é determinante, é por quanto tempo que ele conseguiu aprisionar, porque no caso da madeira é algo mais transitório, nesse sentido, que o sequestro é mais transitório e no outro é mais permanente, ou não? Eu estou pensando a questão, porque o petróleo, você disse que ele aprisionou mesmo, né? Então, quando eu faço a queima do petróleo, eu estou devolvendo, né, uma coisa que já estava lá aprisionada. há milhões e milhões de anos aprisionado. E na madeira
pelo próprio ciclo de Pelo vida ciclo de dela, vida, e aí vai então é depender. mais transitório. Vai depender do lugar, vai depender do tipo de madeira, do tipo de floresta. E realmente ela é cíclica a coisa. Você pode ter floresta indo e voltando, morrendo e nascendo. E esse carbono vai ser, de certa forma, liberado, mas vai ser reaprisionado de volta. Certo. E aí, não sei se você vai chegar a comentar sobre essas cotas de carbono, não sei direito o que... Eu mais ou menos, mas eu posso tocar agora, né, a partir desse slide. Certo. É, Porque o que eu estou pensando, as medidas que eles propõem de, por exemplo, tem reflorestar uma área, também é transitório esse sequestro? Ou teria outras medidas mais permanentes e mais eficientes? o crédito de carbono é uma forma de você fazer uma contrapartida do carbono que você liberou. Né? Então, é por isso que o Brasil não precisa ter cota de carbono, porque o Brasil ainda produz muito pouco. Né? Mas países como Estados Unidos, China, Europa, eles já têm metas no protocolo de Kyoto e outros acordos internacionais de que a gente deveria aprisionar carbono ou manter as cotas de carbono. E aí, o que esses países fazem? Eles procuram o Brasil, procuram outros países que tenham terra e que queiram ganhar dinheiro simplesmente produzindo floresta. Né? E, de certa forma, isso é transitório. Então, o que já tem gente propondo é que, a partir de certa idade, essas florestas virem construção civil e comecem novas. Porque o que acontece é exatamente isso. A fase do desenvolvimento das plantas afeta o carbono. O que vocês acham que captura mais carbono? Uma árvore adulta de 300 anos ou uma árvore jovem? Uma árvore jovem. Porque uma árvore adulta, ela já tem muito carbono aprisionado e ela está lá. Tudo que ela captura de fotossíntese, basicamente, ela perde com respiração, ela perde quando cai galho, quando cai folha, cai uma parte da árvore. Então, uma árvore mais velha, o carbono que ela capturou, quando ela chega na maturidade, está lá, está capturado e provavelmente não vai aumentar mais do que aquilo. Ela vai perde, ganha daí para frente. Enquanto que a árvore jovem, ela vai o tempo inteiro tá crescendo e acumulando mais e mais carbono. Então, essa é uma das ideias de que, a partir de certo momento que as florestas atinjam um clímax, elas possam ser renovadas e capturar mais carbono. Como que é aprisionado o carbono? Então, o carbono ele é aprisionado de diversas formas. Primeiro, ele tem que ser capturado pela fotossíntese. Né? A folha tem o estômato, que é uma abertura muito pequena por onde o gás entra. A partir do momento que o gás entra, tem uma enzima chamada rubisco. É uma enzima que é uma ribulose que faz essa carboxilação que a gente chama. Então, ela pega esse gás carbônico e ela faz uma ligação desse gás carbônico com uma molécula de 5 açúcares. Tá? É um ácido, uma molécula que chama ácido cítrico. E aí essa molécula de ácido cítrico ela vai ser ligada nesse gás carbônico, vira uma molécula de 6 carbonos, uma glicose, e aí depois essa glicose vai virar açúcares, vai virar, dependendo da via metabólica, vai virar galho, vai virar reserva, vai virar uma folha nova. Então o carbono ele fica acumulado dessa forma. Tá, em moléculas de açúcar, em moléculas de amido, em moléculas de lignina, de sacarose. Certo? Como você mostra, você falou que o solo e a atmosfera são tipo captores do CO2. E a árvore tem uma parte ligada para baixo e uma para cima, a copa da árvore para o alto. E quando ela absorve, ela poderia mandar para o solo e para o alto. Então ela não teria muita absorção. Então isso seria tipo ajudaria ela para eliminar um pouco de CO2? Isso, então. É exatamente isso. A planta ela tem uma parte aérea e uma parte ligada ao solo. É na parte aérea, nas folhas, em que o carbono entra, e a partir da parte aérea, o carbono pode sair. Tá? A planta, quando a gente respira, o que a gente está liberando? CO2. A gente está liberando gás carbônico na nossa respiração. E a planta também. A planta também respira. Então ela libera grandes quantidades de CO2. Em geral, cerca de 15% do carbono que a planta absorve, ela libera respirando. Então mesmo as plantas elas vão liberar grande quantidade de gás carbônico.
Tá? Quando cai um galho e esse galho começa a apodrecer, ele apodrece porque o micro-organismo começa a consumir e aí esse micro-organismo respira e libera gás carbônico. Então volta para a atmosfera. Agora, se um pedaço da raiz é quem morre e fica no solo, esse gás carbônico entra no solo. Tá? Então a planta ela fica nesse meio termo entre atmosfera e solo. Então aqui, ó, carbono é armazenado nas folhas, galhos, troncos, raízes e com o tempo também do solo ele vai aumentando porque a planta vai perdendo uma parte. Imagina quando uma árvore cai, grande parte da raiz fica no solo. Aqui o esquema está até meio falso. Em geral, a mesma quantidade de carbono e de matéria que a gente vê acima do solo, a árvore possui abaixo do solo. Então ela possui muito carbono. Quando você vê uma árvore de 15 metros de altura, talvez ela tenha 15 metros de profundidade também. Então é muita matéria. E daí vem a solução dos reflorestamentos e da captura de carbono. Né? Talvez mais interessante do que você manter uma floresta em pé, para o clima, deixando especificamente dizendo para o clima, o reflorestamento talvez seja uma melhor opção. Talvez por isso é que só o fato de manter floresta não consegue obter o crédito de carbono, mas sim com um projeto de reflorestamento. Tá? Isso dizendo pro clima, não estou dizendo biodiversidade, animais, a beleza. Então a floresta ela tem que deixar do jeito que ela está, mas como uma solução de captura de carbono para o clima, o reflorestamento é melhor do que uma floresta adulta. Tá? Mas ele também tem que ser manejado corretamente. Não é só ir lá botar uma semente e deixar crescer, que não é legal, tem que ser acompanhado. E nesse caso, a gente tem um bom exemplo aqui na USP. Eu não sei se vocês já conhecem o projeto, se alguém já foi, mas fica logo aqui em cima, né? Continuação da Catão Roxo, indo para lá. A gente tem o reflorestamento da USP. Tá? É uma área muito grande, cerca de 75 hectares. Isso aqui foi no comecinho do reflorestamento, em 2001. É uma área muito legal. Aí aqui a gente já tem 2007 e 2014. Já está ficando mais verde a parte do plantio. E 2014 estava mais verde ainda. Né? A floresta está crescendo, está capturando carbono. Então é um exemplo legal aqui perto. Então, aquela parte que foi queimada é porque a floresta ela tem um plano muito legal que é não só crescer árvore, como desenvolver e produzir uma parte que a gente chama de banco genético, que é quando a gente pega exemplares de diversas plantas, vindas de vários lugares do estado, e mantém uma área para produzir mais semente para fazer outros projetos. Então, é uma forma de... O banco genético, na verdade, é como se fosse um banco de semente vivo, em que a gente mantém a floresta lá para produzir semente. E foi essa parte, basicamente, que queimou. Foi essa parte em que a gente buscava desenvolver mais árvores e manter a biodiversidade do estado de São Paulo. E aí, assim, como é que a gente sabe dos efeitos da mudança climática sobre as plantas, né? Como que a gente sabe que aumenta a fotossíntese? Como que a gente sabe que o gás carbônico diminui a transpiração e a liberação de água? Como sabe que o gás carbônico faz a planta crescer mais? A gente tem jeitos de estudar e de simular a mudança climática e de simular a atmosfera em volta de uma planta. Uma das formas são as câmaras de topo aberto. Tá? Nessas câmaras, as plantas crescem lá dentro. Tá? Aqui tem um ventilador que joga gás carbônico para dentro desse ambiente. O gás carbônico vira um turbilhão lá dentro, sobe e escapa por cima. E a gente mantém a concentração que a gente quiser de gás carbônico lá dentro. Ambiente, 700 ppm, 1000 ppm. Nesse caso aqui, nesse modelo, a gente consegue levantar lá em cima para poder irrigar, molhar as plantas, fazer medição. Depois volta de novo, abaixa e mantém essa atmosfera com elevado CO2. Tá? Esse aqui foi um trabalho da minha iniciação científica e mestrado em 2006. E essa aqui
é alguma das espécies que cresceram lá, foram várias, mas essa é uma que a gente chama de sangra d'água, e mostra exatamente, nessa foto aqui, todas as plantas têm a mesma idade, mas aqui ela cresceu no CO2 ambiente, você vê que na época o ambiente era 390, hoje já é 400, numa concentração 550 ppm e 740 ppm. Então as plantas estão se desenvolvendo muito mais rápido, crescendo mais, inclusive ficando mais velhas mais rápido. Quanto maior a concentração de CO2, maior é o desenvolvimento das plantas. Uma outra metodologia é o sistema que a gente chama de FACE, que vem de Free Air, que é quando você deixa o ar livre. Então, no caso das câmeras, era um plástico muito claro, que mantinha o carbono aprisionado, como uma mini estufa. E tem esse tipo de metodologia, que é o ar livre. Então, isso aqui é uma floresta, e é uma floresta muito grande dentro de uma universidade americana. E aí eles têm essas torres de mais de 40 metros de altura, liberando gás carbônico o tempo todo para simular o futuro, para simular uma atmosfera em que as plantas vão crescer com muito gás carbônico. Então esse é um sistema muito legal de árvores do hemisfério norte. Aqui também nos Estados Unidos, mas também em florestas, sistema enorme. Você vê quantos tem, são todas réplicas experimentais, em que eles liberam toneladas e toneladas de CO2 para ver como é que as plantas respondem. E aí esse aqui chama Aspen, por causa da região e por causa do tipo de vegetação que eles crescem lá, que é mais estilo coníferas, pinheiros, para saber o efeito em diferentes tipos de árvores. E aqui um outro exemplo, na Austrália, não é onde eu estudei, mas eles chamam de Elk Face, que vem de eucalipto, então é uma floresta de eucalipto, e eles têm esses canos gigantescos liberando gás carbônico para tentar simular o efeito estufa e o aumento dos gases de estufa em volta das plantas. Com essa grande emissão não ia ser prejudicial? Na verdade não, porque assim, ainda é quase nada em relação à atmosfera do planeta. É muito, mas é insignificante, né? Porque a gente queima tanto que isso aí significaria, sei lá, uns 5, 10 carros funcionando. Isso não é nada. Entendeu? Só que aí esse tipo de sistema é para quem tem muito dinheiro, né? São universidades muito ricas e eles gastam milhares e milhares de dólares, porque, por exemplo, 1 quilo de gás carbônico ele custa uns R$3. Esses caras estão liberando por volta de 500 toneladas, 500 mil quilos por ano. Vezes 3, R$1,5 milhão todo ano só em gás carbônico. Então é muito dinheiro e a gente não tem esse dinheiro todo. Dentro desses sistemas chamados FACE, né, de ar livre, não precisa estudar só floresta. Então a gente pode estudar na agricultura, que existem plantas que não são árvores, mas que dão um alimento, como a soja. Então esse é o Soy FACE. São sistemas idênticos, só que menores. Tá? E esse aqui fica no estado de Illinois, pertinho de Chicago, nos Estados Unidos. Esse é o Corn FACE, que vem de milho. Então você consegue ver um anel. E esse anel fica jogando gás carbônico o tempo inteiro em volta das plantas para ver se o milho cresce melhor, produz mais sementes e como ele se desenvolve. E o milho também nos Estados Unidos. E aí tem o Wheat FACE, que fica na Austrália, também um lugar que eu não estudei. E eles crescem trigo e produzem e liberam toneladas e toneladas de CO2 em volta desses diversos anéis que crescem em volta do trigo, para entender como é que o trigo vai crescer sob mudança climática. A principal ideia de trabalhar com agricultura é pensar que daqui a 50 anos, por exemplo, a gente vai ter um planeta com uma população quase 50% maior que hoje. A gente está perto de 7 bilhões, a gente vai ter, segundo previsões, 9 bilhões de pessoas e a gente precisa produzir mais alimento. Será que a agricultura vai ficar melhor, vai ficar pior? Será que a agricultura vai se favorecer com a mudança climática ou não? Que tipo de planta vai se dar melhor?
vai suportar melhor o calor, vai aproveitar melhor os benefícios do gás carbônico? No gosto do alimento? Basicamente não. Existe mudança na quantidade de proteína, tá? Existe mudança, às vezes fica mais doce um pouco, mas não teve mudança. O paladar, ele tem esse conceito pra gente que é só o gosto, mas ele tem a ver também com a quantidade de fibras, com a quantidade e como que esse alimento é digerido. Então, assim, para o ser humano, para as plantas que a gente estuda, não teve muita diferença. Mas eu vou falar de uma diferença em seguida e você vai entender. Então, esse aqui é um tanque de gás carbônico. Esse lá na Austrália é um tanque. E os caras basicamente trazem um caminhão desse para encher o tanque por dia. E gastam milhões e milhões de dólares em alguns anos de experimento. E aí a gente está falando assim, poxa, mas no Brasil a gente não tem tanto dinheiro assim para gastar. Tem que economizar. E aí a gente pensou em soluções muito boas, que é uma espécie de mini face. Então é uma forma... O sistema funciona basicamente do mesmo jeito, tá? Um programa de computador fica o tempo inteiro lendo como é que o ar está se movimentando, como é que o vento está, como está a temperatura, e fica liberando gás carbônico conforme a gente quer para ele atingir a concentração que a gente quer. Ele é mais fácil de operar, você precisa de uma ou duas pessoas só, você não precisa de uma equipe gigante nem para construir e nem para fazer funcionar todo dia. E enquanto numa floresta é muito difícil você aumentar a temperatura das plantas, você tentar simular outras coisas, por exemplo, você quer simular seca numa floresta. Aí de repente chove, você não tem o que fazer. Você não tem como você botar uma cobertura em cima de um mundo de árvore, né, de uma floresta. Mas a gente criou o que a gente chama de mini face. Então aqui, por exemplo, a gente tem esse fica aqui no campus da USP, é parte do meu pós-doutorado, e a gente está trabalhando com uma espécie de capim. E em cima desse sistema, esses são anéis muito menores, ao invés de anéis de 20 metros, são anéis de 2,5 metros. Mas a gente consegue obter resultados muito legais e muito parecidos com o que pesquisadores de outros países conseguem. Esses são refletores infravermelho, então eles aquecem a temperatura como se fosse a luz do sol. Ele fica liberando energia infravermelho para aumentar a temperatura de acordo com o que a gente quiser. Se a gente chegar lá amanhã e falar assim, eu quero que a gente aumente em 3 graus para ver como é que vai ser. A gente aumenta em 3 graus. É só aumentar a potência e ele aumenta. O computador consegue ver a diferença do ambiente e faz tudo. Então é muito mais simples. E esse é o nosso campo experimental aqui, com cada uma das nossas parcelas experimentais, em que a gente joga gás carbônico nas plantas, aumenta a temperatura se a gente quiser, joga água ou deixa seco se a gente quiser. E a gente chama de trop, porque vem de tropical, T, porque a gente consegue mexer na temperatura, e o face, que é aquele sistema de carbono ao ar livre, né? O Free Air Carbon. Isso em Ribeirão Preto. Aí, nesse caso, o capim, por exemplo, ele tem parâmetros de palatabilidade e digestibilidade, que é o capim com muito CO2, ele pode produzir muita lignina, e muita lignina ele fica mais duro, ele fica uma folha que não é muito legal do gado mastigar. Aí o gado evita. Então a gente faz testes de digestibilidade com esse material para ver se o gado prefere comer ou prefere evitar. E isso vai depender da quantidade de carbono que você jogou para a planta ficar mais ou menos palatável para o gado. E o desodorante, que fala que libera muito CO2, que pode também prejudicar? A quantidade é muito pequena. Ele libera CO2 porque é uma forma... Na verdade, é um dos gases, né? Que ele mantém aprisionado, porque ele consegue manter a pressão dentro da lata. Mas é muito pouco. Então é mito, que eles falam que vai prejudicar, vai fazer muito efeito estufa e aí o planeta vai ficar... É meio mito. Você comentou um pouco sobre os créditos de carbono.
E você disse que uma das medidas efetivas seria fazer o reflorestamento de tempos em tempos. Quanto tempo, mais ou menos, seria essa vida útil que o reflorestamento teria? Depende do ambiente e depende do tipo de espécie que você planta. Plantas, por exemplo, uma que eu mostrei, que é essa Croton, essa sangra d'água que eu mostrei o gráfico, eu mostrei 3 plantas que cresceram. É uma espécie que a gente chama de espécie pioneira. Né? Então, a espécie pioneira são plantas que crescem muito rápido, que elas conseguem suportar a luz do sol muito forte, só que elas são plantas que vivem 40, 45 anos e morrem. Entendeu? Enquanto outras plantas, por exemplo, um jequitibá rosa, ele precisa das pioneiras para fazerem sombra, para ele poder se desenvolver, mas depois que ele cresce, ele vive 200, 300, 500 anos, 1000 anos. Então, depende muito, mas depende de entender com qual idade essas plantas atingem a maturidade. E aí você pode fazer o projeto que você quiser. No caso, o eucalipto seria uma boa opção para créditos de carbono, não para biodiversidade, na ideia de fazer um reflorestamento que atrai animais e que vira uma floresta. Tá? Bom, eu tenho uma dúvida. Concordamos que o ser humano, vamos dizer assim, o ambiente ele adaptou ao clima, certo? Nas gerações vindo. Você acredita que se o homem não parar com essa prejudicando o ambiente, se a próxima geração, ela não pode se adaptar a isto? Entende a pergunta? Que os seres humanos conseguem se adaptar às mudanças? É essa a pergunta? Eu concordo, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, infelizmente, somos muito bons em nos adaptarmos às mudanças e aos problemas. Então, eu acho que, mesmo que a gente consiga, opinião minha, que a gente altere demais o clima, eu acho que os seres humanos vão continuar existindo por muito tempo e vão se adaptar, infelizmente. Não todos, talvez a gente tenha, não sei, muita morte, falta de alimento, mas eu acho que a gente consegue se adaptar sim. Pessoal, vamos agradecer mais uma vez a presença do Eduardo. Obrigado. Muito legal o projeto. Parabéns, viu, Dan?